Olá, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Câmera, né? Acho que agora entrou todo mundo, né? Agora sim. Show. Boa. Bom, gente, acho que, antes de mais nada, agradecer aí pelo tempo de vocês. A ideia é entender um pouco mais da operação, enfim, e falar mais sobre como que vocês estão enxergando o mercado de crédito privado hoje. Acho que depois do ano passado, bastante gente ficou bem incomodada aí com o cenário, o pessoal não esperava, né, movimentos do crédito privado. Porém, de uns tempos para cá, aumento de taxa de juros, etc., a gente tem visto uma demanda maior para os fundos. Vocês estão enxergando aí? Sim. Beleza. Bom, acho que a gente já conversou antes, né? Então, vou fazer uma passagem rápida só para contextualizar o momento da casa. A gente está hoje com um pouco mais de 3 bilhões sob gestão, com mais de 30 mil cotistas, e a maior parte disso nos fundos de crédito privado, realmente, né? Então, é uma casa que já está aí no mercado há praticamente 30 anos, que começou, né, como uma casa especialista ali em commodities, com Sparta Cíclico, que a gente tem até hoje, inclusive. E a partir de 2010, a gente começou a frente de renda fixa com o Sparta Top, e depois do Sparta Top, utilizando as mesmas diretrizes ali de gestão, o mesmo racional, nos demais produtos de crédito privado, porém em roupagem diferente e os fundos também cabendo na carteira do investidor de uma forma diferente. Eu acho que a grande novidade realmente fica para os produtos novos, né, que surgiram do ano passado para cá, que são produtos atrelados à inflação curta, né, o IMAB5. Então, antes a gente tinha só fundos redeados, 100% CDI, e hoje a gente tem a opção dos produtos IMAB5 atrelados à inflação curta, né, que veio ali, foi um espaço, na verdade, que a gente enxergou depois de queda de taxa de juros, enfim, de começar a trabalhar outros benchmarks que poderiam ser mais interessantes para o investidor ali dentro da categoria ainda de renda fixa, que continua sendo uma categoria que faz total sentido para a carteira do investidor em determinadas posições e etc. A gestão, ela permanece a mesma, então a gente continua com os dois gestores da frente de renda fixa, né, desde o início, que é o Arthur Neme e o Felipe Vidal, ambos engenheiros, um formado pelo ITA e outro pela USP. O Arthur está na Sparta desde 2008, o Felipe desde 2011, eles dividem essa frente desde o início. E dividindo ali o comitê, né, de renda fixa semanal, a gente tem o Leonardo Horta, que é o nosso diretor de investimento, e o Henrique Nakazato, que é o head de risco, né? Então, eles ali têm o poder de voto e veto, e tem todo o respaldo dos analistas ali, os 7 analistas que vão compor essa frente, que vão ajudar com todo o monitoramento da carteira, todas as análises quantitativas, qualitativas das empresas que nós temos alocação. Falando de diretriz de gestão, todos os produtos dividem as mesmas diretrizes, como eu comentei, né? Então, a gente trabalha no mercado high grade de crédito privado, em todas as empresas com grau de investimento. Essas notas, né, esses ratings, apesar da gente levar em consideração os ratings do mercado, a gente faz uma análise própria também, né, desses ativos. Isso se tornou muito necessário. Na verdade, a gente sempre fez, mas se tornou muito claro o quão necessário era fazer essa análise própria ali em final de 2018, começo de 2019, que a gente tinha um mercado de crédito privado muito forte, né, crescendo muito, e empresas vindo a mercado como duplo A, e a gente via que a empresa não poderia ser considerada high grade, né? Tudo que vinha a mercado, a demanda estava tão forte que compravam qualquer coisa, né? Prazos cada vez mais longos, com taxas cada vez mais apertadas. E aí a gente viu realmente a necessidade do quão importante é fazer essa análise própria dentro de casa, algo que a gente já fazia desde o começo. Questão da diversificação das carteiras, então todas as carteiras, elas hoje estão até mais diversificadas do que costumavam ser, né? Antes a gente tinha ali uma média de 100, 110, 115 emissores em carteira, hoje o Sparta Top tem mais de 150, por exemplo, né? Isso até por conta da própria pandemia, né, que trouxe uma abertura muito forte de spreads em empresas que antes a gente não comprava, porque as taxas sempre foram muito esmagadas, e por mais que a empresa fosse super boa, fosse super robusta, as taxas não faziam sentido para o produto. E num cenário de abertura de spreads, a gente conseguiu aproveitar essas oportunidades e diversificar ainda mais a carteira, mitigar ainda mais, né, o risco de crédito da carteira dentro de todos os produtos. E hoje a questão da flexibilidade da escolha dos indexadores, né? Então, a gente optou
por trabalhar o IMAB5. A maior parte dos fundos indexados à inflação são fundos de título público, né, na sua maioria, e indexados ou ao IMAB ou IMAB5+, que acabam tendo ali uma cesta de títulos públicos com prazos muito longos, né? Então, a duration dos fundos acaba ficando muito, muito elevada e, consequentemente, a volatilidade também acaba aumentando bastante. E aí a gente optou por pegar essa cesta de vencimentos até 5 anos dentro de um fundo de crédito privado. Então, você tem, primeiro, uma duration baixa, né, ali em torno de 2 anos e meio, 2,3, mais ou menos. E você tem ainda não só o ganho do benchmark, que historicamente bate o CDI aí de lavada, né? Mas também o ganho com o spread de crédito da carteira, né? De crédito privado. Então, a gente optou por utilizar esse mesmo racional com um benchmark diferente. E aí, quando a gente vai para a parte dos produtos, hoje a gente tem tanto a família previdenciária, quanto o Sparta Top, que continua sendo um produto continua sendo o carro-chefe da casa, mas é um produto que é enquadrado a 4661, então a gente acaba trabalhando muito ele voltado para o institucional, é onde a gente recebe aportes de fundo de pensão, onde a gente recebe aportes de caixas de corporates, etc. E por consequência, né, desse enquadramento, é um produto que acaba sendo muito conservador por conta das amarras que esse enquadramento traz. E para se livrar, né, para trazer uma oportunidade maior de ganho para os investidores, ainda trabalhando no mercado high grade de crédito, a gente criou o Sparta Max, que é um fundo que é para investidores qualificados, mas que traz uma agregação de valor muito maior, é um produto muito mais ágil, né, que os gestores conseguem trabalhar o mercado de crédito privado de uma forma muito mais ampla, então comprar empresas de capital fechado, pode fazer day trade, que são ali duas coisas que trazem uma rentabilidade maior para o produto. Até no ano passado, né, na época ali de recuperação pós o surto ali da pandemia, né, que foi mais março e abril, foi o primeiro produto do mercado a realmente recuperar o CDI, né? Hoje todos os produtos já bateram high under mark, então todos eles, independente de em qual momento o investidor entrou no produto, ele já está ganhando pelo menos a meta do produto. E o Max foi o primeiro a atingir isso por conta de ser mais ágil, ter uma gestão um pouco mais arrojada, mas ainda assim trabalhando o mercado high grade de crédito, né? Os fundos de debêntures incentivadas, então, o que está disponível na plataforma hoje é o CDI, apesar da gente ter o Debinc inflação também, mas ainda não está na plataforma, que é um produto que também busca superar o CDI, já livre de imposto de renda, então, para a pessoa física faz muito sentido. A única coisa que a gente sempre comenta aqui, que é um produto que tem uma volatilidade maior, né, mesmo sendo CDI, do que um Sparta Top ou um Sparta Max, até por conta do próprio mercado em si, né, que é muito pautado pela pessoa física. Os títulos também de infraestrutura acabam tendo um prazo médio muito maior, né, do que as debêntures CDI ali. Então, tudo isso acaba trazendo uma volatilidade maior para o produto. E os fundos previdenciários, que basicamente a gente pegou ali um Sparta Top e colocou dentro de uma estrutura de previdência, né, que também tem busca aí a meta de entregar retornos acima do CDI. Apesar de eu ter colocado essas metas aqui, que realmente são as metas do produto, né, em momentos normais, a gente ainda não está em momentos normais, né? Então, hoje, todos os produtos eles estão calibrados para entregar um retorno muito acima das suas metas. Então, por exemplo, o Sparta Max tem a meta de entregar CDI mais 1,1, mas no mês de 2020, no ano de 2021, ele vai entregar algo como CDI mais 5, mais ou menos, né? Por conta de todas as oportunidades que a gente aproveitou ali ao longo de março e abril do ano passado e foi melhorando o carrego das estratégias, né? Um exemplo muito claro que eu sempre passo é Localiza, né? Localiza a gente comprava CDI mais meio pré-pandemia e em março e abril a gente estava comprando Localiza CDI mais 5. Né? Então, a gente teve muitas oportunidades de comprar empresas high grade com taxas de high yield. E isso fez com que a gente aumentasse muito o carrego das nossas estratégias, né? Melhorasse muito o perfil de retorno, não só para recuperar o que foi perdido, mas ainda ganhar mais, né? Tudo que foi perdido, né? Tudo que foi marcado por conta da oferta e da fraca demanda que teve em março e abril, já foi recuperado, né? Essas taxas elas já fecharam.
E ainda assim a gente tem uma gordura, né? Os spreads eles não voltaram ainda para os níveis pré-pandemia. E a gente tem um mercado de crédito hoje em ascensão novamente, né? Nada comparado com 2018, 2019, mas a gente vê um crescimento muito mais sustentável dessa vez, né? Mas ainda assim essa demanda também acaba fazendo com que esses spreads fechem e acabem trazendo retornos positivos para os produtos de renda fixa, somado também a uma taxa de juros que está subindo e acaba trazendo também uma agregação de valor maior aí no resultado nominal no final do ano para os investidores, né? Viu, Maia? Vou mostrar. Pode falar, pode me interromper. Tá. Não, você disse, né, deu exemplo aí da debênture da Localiza, né, que antes era negociada a CDI mais meio, foi para CDI mais 5, e hoje está girando em torno de quanto? Hoje a gente tem conseguido comprar ali empresas AA em torno de CDI mais 2, tá? Então, ainda assim, a gente tem conseguido fazer a manutenção desse carrego das estratégias acima do carrego necessário para entregar a meta. Então, todas as alocações têm sido em torno de CDI mais 2. A gente vê que hoje o mercado está andando um pouco de lado, meio que estagnou nesse CDI mais 2, mas com o crescimento, com a demanda cada vez mais forte, esses spreads eles tendem a fechar mais ainda. Então, grande parte desse rendimento da recuperação, né, esse rendimento mais forte que teve no segundo semestre do ano passado e até esse ano, se deve bastante a esse fechamento dessa taxa também, seria isso, né? Sim, boa parte. Até a gente fala que os spreads eles são como uma mola, né? Quando a gente teve essa distorção de preços, ela foi uma distorção totalmente pautada no medo dos investidores, né? Ninguém sabia como é que as empresas iam reagir ao lockdown, quanto tempo ia durar esse lockdown. E a gente já vinha de um cenário de abertura de spreads de crédito em 2019 no crédito privado, que foi uma abertura totalmente técnica, né, para alimentar a demanda realmente, uma demanda que estava diminuindo, com uma bolsa que estava subindo muito, uma mudança de perfil de investidor muito forte, né, em 2019. E aí a gente vê uma venda muito forte, todo mundo querendo sair da classe de crédito privado com medo das empresas quebrarem. E aí esses spreads, eles abrem realmente, né? O preço dos ativos cai demais. E aí teve essa abertura. Porém, é uma abertura que não faz o menor sentido, né? De uma empresa super robusta, quase todas as empresas do mercado de crédito privado, né? Que acessam o mercado de crédito privado, são empresas de uma qualidade financeira muito forte e que não fazia o menor sentido ter essas taxas tão elevadas. Então, assim, a certeza que nós tínhamos é que ela ia fechar, até porque é uma renda fixa, né? Então, em algum momento, você vai continuar ganhando o acordado, né? Não importa o que aconteça ali no meio do caminho, a não ser que a empresa venha dar um default, tenha uma inadimplência e etc. Mas a única certeza que a gente tem na renda fixa é de que se abriu, vai voltar em algum momento. E os meses subsequentes, eles fecham muito mais rápido, né? Hoje eles já vão fechando de forma mais devagar, mas os primeiros meses, se você pega aqui até os retornos, a gente teve 2 meses negativos, né? Acho que a última cota negativa foi ali para 14 e 15 de abril. Desde então foram só cotas positivas, né? O mercado já entendendo, falando, beleza, as empresas elas vão conseguir sobreviver a isso. Pelo contrário, né, elas saíram até mais fortes disso tudo, porque tem caixa para comprar as menores, etc. E aí os spreads eles voltam a fechar porque a demanda volta a crescer novamente. E até, na verdade, em abril, a gente não tinha tantos fundos comprando, porque eles ainda, a indústria de crédito privado, ela foi sofrendo resgates até esse ano ainda, né, na sua maioria, principalmente os fundos mais líquidos de crédito privado, que acabam sendo a primeira porta de saída, realmente, dos investidores. Mas a gente tinha outros players comprando, né? A gente tinha fundo de ações comprando crédito privado high grade, a gente tinha FDIC, banco estava comprando a rodo, né? Em 2019, a gente fez um estudo que 20% das emissões que os bancos faziam ficavam com os bancos. E ao longo de 2020, 2021, esse valor foi exatamente o contrário. 80% ficava na mão dos bancos. E foi quem mais ganhou dinheiro realmente, né? Porque aproveitou esses spreads mega elevados. Então, aí
que você falou, Mayara, é o seguinte, né? Lá no auge da crise, ali em março, por aí, esses spreads abriram bastante por causa realmente do medo. Ninguém sabia o que ia ser. Então, como aumentou o risco, os spreads subiram, né? E Sim. eu imagino que o retorno mais rápido ali foi desse fechamento mais rápido do spread, que eu acho que foi realmente essa dissipação desse medo, desse desconhecido, esse medo de que as empresas poderiam quebrar e dar algum default, né? Mas ainda assim, pelo que você falou, ainda permanece um spread relativamente alto, que hoje eu acho que já não tem mais a ver com medo, né? Então, isso realmente é uma nova estrutura, uma nova realidade, talvez por causa dos juros mais baixos, ou Também, que é isso, a gente né? sempre fala que o mercado ele se autorregula, né? Foi muito o que aconteceu em 2019. Os spreads estavam muito esmagados, não tinham demanda, então precisava ter uma abertura de spreads. As empresas precisavam emitir uma taxa mais elevada para poder criar essa demanda. E quando elas começam a emitir uma taxa mais elevada, todos os outros títulos do mercado eles se desvalorizam, né? E por isso que tem essa abertura. E foi basicamente o que aconteceu. A gente ainda tem uma percepção de risco um pouco maior do que a gente tinha antes da pandemia. Então, até por isso que os spreads também estão elevados. E a gente tem também o fato dos próprios bancos coordenadores não estarem aceitando taxas baixas. Então, os bancos coordenadores, eles também estão mantendo esses spreads em níveis elevados. Agora, com um crescimento maior da categoria, que a gente já tem visto essa demanda maior, esses spreads, eles tendem a fechar um pouco mais, né? Algo ali para torno de 1,5, mais ou menos. Então, ainda tem um ganho interessante ali, né? Que a gente multiplica pela duration dos fundos para os produtos. E isso independente de carrego, né? Isso vai além do carrego. O carrego já é mais alto do que a própria meta e ainda tem o ganho com a marcação. Existe algum setor que vocês estão pedindo um prêmio maior ou varia de caso a caso? Não, varia muito de caso a caso, porque a gente costuma, historicamente, vou mostrar aqui, a gente tem algumas... as escolhas por emissor que nós fazemos, elas sempre são pautadas em fugir do setor cíclico, né? Então, setores que são cíclicos são aqueles que sofrem mais em cenários mais conturbados da economia mesmo, né? Varejo, agro, concessão, enfim, frigorífico, acabam não sendo setores regulados. A gente gosta mais de trabalhar com setores regulados porque traz uma previsibilidade maior, são mais resilientes a esses cenários mais conturbados, enfim. Uma empresa ou outra, a gente acaba até trabalhando quando se trata desses setores, mas quando a empresa tem uma diversificação de risco muito grande, tem uma estrutura muito robusta e etc. A gente até chegou a pedir taxa mais elevada em algumas empresas, mas não por conta de pandemia. A gente não viu nenhuma empresa ficando mal das pernas por conta de pandemia. Hoje, as empresas que não estão bem das pernas, elas já não estavam antes da pandemia, né? A gente teve um cenário super conturbado, super complicado de Covid, e ainda assim nenhuma empresa do mercado deu default, né? A gente teve a gente até esperava ali algumas quebras de covenants, etc., e foi bem menos do que a gente achava que poderia acontecer. Então, todas elas estavam muito bem. Quando a gente pede taxa mais elevada, é porque realmente a gente acha que não compactua com risco, geralmente de prazo, tá? Prazos muito elevados para taxas que não fazem sentido. Aí a gente pede uma taxa mais elevada. Mas por setor, dos que a gente trabalha, pelo menos, não faz muita diferença, porque a gente já tem esses critérios pré-análise, né? E aí, só mostrando, né, um pouco do produto, eu acho que 3 produtos que são bem interessantes de olhar hoje, além do fundo previdenciário, né, que também está com uma expectativa aí de retorno bem interessante, principalmente o da XP Seguros, né, que é um produto menor, então também tem uma agilidade maior, o gestor consegue gerar um alfa maior ali para o investidor. É o Sparta Max, que é esse produto de renda fixa que seria colocado no lugar de um Sparta Top, né, que traz uma agregação de valor maior para os investidores, está aqui com 128 emissores, maior exposição 2,7. Depois eu até consigo mandar a carteira aberta dele para vocês olharem aí no detalhe o que a gente tem hoje em carteira, exposição e tudo mais. Mas basicamente todos os fundos têm essas mesmas características, né? A alocação muito focada ali no duplo A e no triplo A,
uma diversificação muito grande de emissores, também focado muito em debêntures, sempre com uma parcela também de FDIC, de títulos bancários, enfim, e sempre também com essa mesma cara aí de escolhas por emissor. O critério e as diretrizes de gestão, elas são as mesmas, né, para todos os produtos, mas cada um vai acabar compondo de uma forma diferente a carteira do investidor. Então, o Spartamax seria muito mais para uma alocação estrutural, realmente, né, de longo prazo. Eu acho que cai por água, principalmente depois do ano passado, usar crédito privado líquido como caixa, como reserva de emergência. A gente vê que existe um risco, né, que não compactua com uma liquidez tão elevada e num cenário de preciso resgatar, estou com medo e etc., seja qual for o problema que aconteceu aí no mercado, esses produtos acabam sofrendo mais por conta até da própria marcação, né? É uma marcação que não é dada em tela, é mercado de balcão, então existe um delay, né, entre o preço que é trabalhado no dia a dia e a marcação da carteira. E aí, quando você tem resgates nessa categoria mais líquidos, quando a marcação vem para cima dessas carteiras, ela vem em cima de um PL muito menor, né? E aí quem fica acaba sofrendo bastante para recuperar. E o Spartamax, então, e temos também o Spartatop Inflação, né, que é o produto indexado aí uma B5, que a gente criou lá em outubro do ano passado. E, como eu comentei, é uma carteira de crédito da mesma forma que a gente cria todas as outras carteiras, muito parecida com a carteira do Spartatop, mas que, ao invés de ser indexado ali ao CDI, a gente faz ele seguir passivamente o IMA B5. Né? Então, ele tem uma volatilidade maior, claramente, né, por conta de ter essa duration de 2 anos e meio, mas, no longo prazo, ele acaba trazendo uma agregação de valor até maior do que um Spartamax, do que um produto atrelado ao CDI. Né? Isso porque o próprio benchmark ele já bate de lavada aí o CDI na maior parte dos anos. Acho que o único ano que ele não bateu o CDI foi por pouco, foi 2013. Né? Mas, no geral, ele acaba entregando um retorno mais elevado, somado ao spread da carteira de crédito. Então, pode ser bem interessante utilizar esse produto até para proteger contra a inflação também, né? Que ele tem essa característica realmente de proteção da inflação. E pode ser um produto que faça sentido aí em determinadas exposições na carteira do investidor, para aquele investidor também que entende a volatilidade da renda fixa. Então, exposições esse é um fundo de inflação que ele investe basicamente só em debêntures, ele não tem título público ou uma menor parte. A gente tem título público no caixa, né? Tá. Da mesma forma que a gente tem nos outros produtos, mas é uma carteira de crédito mesmo. Tá? Uhum. Da mesma forma que a gente pega todos os títulos pré-IPCA e etc., que a gente tem nas carteiras CDI e faz o hedge com o DAP para seguir o CDI, a gente faz a mesma coisa nesse produto, só que ao contrário. A gente pega tudo que é CDI+, CDI, etc., e transforma ali para o IPCA para seguir o IMA B5. Tá? Então, é basicamente isso. Mas vocês vão ver que são as mesmas características, realmente só muda o indexador. E aí, como é que ele se comporta, obviamente, na carteira do investidor. Então, era basicamente isso, passar, né, principalmente sobre o Spartamax e o Spartatop Inflação. Todos os produtos, eles estão, como eu comentei, calibrados para entregar um retorno bem elevado. Todos os produtos estão em torno de um carrego aí hoje de CDI mais 2,5 a CDI mais 3. Então, basicamente, significa que se o gestor não fizer absolutamente nada, entrega a CDI mais 2,5. Né? Já é um retorno bem interessante para uma classe tão conservadora. E aí ainda tem, é claro, né, todo o trabalho de agregação de valor que o gestor faz no mês a mês, mais fechamento de spread, etc. Então, esse retorno acaba sendo mais elevado ainda. Olhando para frente, não só para o ano de 2021, mas para o próximo também, ainda tem bastante oportunidade na categoria. Viu, Mayara? Só não ficou claro para mim qual que é a diferença do Spartamax para o Spartatop crédito privado? O Spartatop, ele é enquadrado a 4661. Então, ele não pode comprar empresa de capital fechado, não pode fazer day trade. Tem uma série de amarras ali que esse enquadramento acaba trazendo para ele. O Spartamax, ele é um 555. Ele não tem esse enquadramento. Ele é muito... Se eu pegasse um par de mercado para ele seria tipo um Altro, né, que tem uma liberdade maior em carteira. Então, ele pode comprar empresa de capital fechado,
ele pode fazer day trade, que são duas coisas que acabam trazendo uma agregação maior, né, de retorno para ele. E ele é para investidor qualificado também, então ele pode ter exposições maiores em determinados emissores, títulos, instrumentos, e também traz uma agregação de valor maior para o produto. A ideia de um para o outro não é aumentar risco de crédito, esse não é o ponto. É só fazer o que o top não faz. Basicamente, a gente não coloca no Max nada que a gente não colocaria no top se fosse permitido. Mas por ter essas liberdades, essa agilidade maior, ele consegue entregar um retorno mais elevado para o investidor. Basicamente isso. Vocês têm mais algum questionamento? Perfeito. Aí, inclusive, esse site que eu estava abrindo aqui, os materiais, é um site que vocês podem acessar, tá? É o sparta.com.br/XP, eu coloco todos os materiais atualizados aqui, sempre. Então, todo começo de mês já está lá. A única coisa que eu não coloco aqui são as carteiras abertas, né? Mas aí, sempre que vocês quiserem falar, quero atualizar, ver como é que tá, vocês entram em contato comigo e eu mando as carteiras abertas para vocês. Combinado? Ok. Acho que era isso. Depois, por e-mail, se vocês não tiverem mais nenhum questionamento, eu mando por e-mail para vocês todo esse material e mando as perspectivas também atualizadas, né, para o ano, para os próximos meses, para vocês ficarem cientes. E aí, se vocês precisarem se comunicar comigo, pode me chamar no WhatsApp, se for mais fácil, que eu respondo muito mais rápido, inclusive, do que e-mail, ou por e-mail também, o que vocês acharem melhor. Ok, agradeço aí a disponibilidade. Eu que agradeço pelo tempo de vocês. A gente vai conversando. Mais tarde eu mando um e-mail para vocês. Tá, joia. Tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.